Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você se conectará com este estudo. Aqui estamos, na intimidade da comunidade espírita Joana de Ângeles, para o nosso estudo bíblico de todas as semanas. Nosso tema de hoje, o Cristo, filho de Davi, e Jesus censura os escribas. E estes dois temas nos trazem assuntos muito atuais que nos interessam muito. Quem somos nós? Nós somos formados de quê? Em resposta muito simples a estas duas perguntas, digo que nós somos formados de corpo e espírito, numa resposta simplificada. O corpo é formado na intimidade uterina com os elementos, com as substâncias oferecidas e oferecidos pelos genitores. Mas e o espírito? São os pais que criam, que formam o espírito? A resposta é não. O espírito é criação de Deus. E quando é que Deus cria espíritos? Deus cria espíritos desde sempre e continuará criando espíritos eternamente. Quanto a nós, qual a idade do nosso espírito? Não sabemos. Quando Deus nos criou? Não sabemos. É sobre isto e outros temas mais que nós vamos estudar. E eu convido a todos, a todas, para que tenham a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 47. Como sempre fazemos, lerei o texto e depois trarei as minhas considerações. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho,
E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Todos nós já ouvimos esta expressão, Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. E nós, nesta oportunidade, vamos refletir sobre esta expressão, que em verdade é o nome atribuído a nosso Senhor. Começo dizendo a todos que Cristo não é nome, Cristo é condição. Condição evolutiva que este Espírito, criado por Deus há bilhões, talvez trilhões de anos, alcançou. Este Espírito crístico, que tem a condição crística, existe desde tempos muito recuados. Foi criado muito antes de nós e tanto evoluiu através do tempo que há bilhões de anos participa com outros Cristos da formação e administração do sistema solar, envolvendo a nossa estrela e os planetas, Terra, Marte, Júpiter e outros. E este Cristo, que chamamos Jesus, é o governador do nosso planeta. E ele deliberou que, oportunamente, viria pessoalmente ter conosco, estar conosco. E respeitando a lei de reprodução vigente no planeta Terra, este Espírito crístico, para apresentar-se entre nós, necessitou, como todos nós, de uma mãe e de um pai, que são Maria e José. Maria e José contribuíram para a formação do corpo do bebê, no caso, um menino, que era o Cristo vindo ao nosso encontro. E na terra, nós necessitamos de um nome. E por ordem do Espírito angélico Gabriel, Maria colocou o nome no menino de Jesus. Jesus, portanto, é o nome que este Cristo
que este Espírito crístico, estando entre nós, recebeu. Mas o Cristo, como vemos no texto, já existia antes de Jesus. Isso nos leva a temas muito interessantes, que dizem respeito a todos nós. Uma coisa é a nossa individualidade espiritual. Outra coisa é a nossa personalidade humana. Nesta encarnação, o meu nome é Isaías Claro, mas eu passei a ter este nome depois do meu nascimento. Antes do meu nascimento, eu não tinha este nome, mas eu já existia, filho de Deus que eu era. E com a doutrina espírita, nós sabemos que são muitas as nossas reencarnações. Portanto, eu já estive aqui na Terra, como todos nós já estivemos muitas vezes, e haveremos de voltar ao planeta Terra muitas outras vezes, num fenômeno ou num processo a que se dá o nome de reencarnação. É claro que estou aqui me dirigindo de maneira muito especial às almas mais simples, que ainda não travaram tanto contato com o pensamento espírita. Mas, em outras reencarnações, eu tive outros nomes. E nesta recebi o nome de Isaías Claro, como a Ana Carla, o Miguel, a Nadir, a Solange, a Mima e outras pessoas mais que estão conectadas conosco, também agora apresentam estes nomes. Cristo, portanto, é este Espírito, Filho de Deus, criado não se sabe quando e onde, porque tudo indica que este Espírito, a que damos a condição de Cristo, merecidamente, posto que ele é o Cristo, é filho, sabe-se lá de qual galáxia, de qual estrela. E é isto que Jesus está dizendo para as pessoas que ali estavam. Jesus estava em Jerusalém. Nas semanas anteriores, estudamos outros temas. A entrada triunfal dele em Jerusalém, lamentação por Jerusalém, a purificação do templo, a autoridade de Jesus é questionada, a parábola dos trabalhadores maus, a questão do tributo, sobre a ressurreição, imortalidade. E agora Jesus está apresentando aos seus ouvintes esta outra ideia. Uma coisa é o espírito imortal, outra coisa é o corpo formado para o espírito, sendo o corpo de duração efêmera, passageira,
porque será afetado pela morte. Quando a morte atingir o corpo, não atingirá o espírito, que continuará vivo, posto que o espírito não morre, é imortal. E com o evento denominado morte, o espírito retorna à pátria espiritual e, em outras oportunidades, voltará à terra, ou até podendo ir para outros planetas. E em cada vez que o espírito retornar para a terra, virá em um corpo novo, especialmente formado para aquela reencarnação. Então, hoje estamos sendo convidados por Jesus, pelo estudo bíblico, a fazermos uma distinção bem clara entre corpo e alma, ou entre corpo e espírito. O corpo é formado na intimidade uterina com os elementos fornecidos pelos pais terrestres. O espírito é criação de Deus e só Deus tem o poder de criar espírito. E nós vemos pelo texto, que não lerei agora, dada a sua clareza, que Davi se refere a Jesus chamando-o de Senhor. E os escribas, que não conheciam a origem do Cristo e não tinham ainda tanta informação sobre a individualidade espiritual e sobre a personalidade humana, misturavam os temas, dizendo que o Cristo era filho de Davi. Mas o Cristo não era, como nunca foi e nunca será, filho de Davi. De Davi, nós podemos trazer para o nosso estudo o seguinte: como Jesus, como Cristo precisava vir ao nosso encontro numa personalidade humana e necessitava de uma mãe e de um pai, portanto, de uma família, Davi é um ascendente biológico muito distante do corpo formado para o Cristo, que receberia o nome Jesus. O corpo utilizado, portanto, pelo Cristo entre nós, tem em Davi um ascendente, um ancestral biológico. Podemos dizer que o corpo utilizado por Jesus era da linhagem, era da descendência de Davi e de outros. Inclusive, lendo-se o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, veremos que o evangelista Mateus apresenta as 42 gerações que precederam Jesus. 42 gerações divididas em 3 partes, cada uma contendo 14 gerações. Jesus, portanto, no que respeita ao seu corpo, tem não somente Davi como seu ascendente, mas outras 41 outras
outras gerações, que com Davi formam 42 gerações. O corpo que estou usando tem nos meus pais, nos meus avós, nos meus bisavós, nos meus tataravós, nos meus tetravós, ascendentes. De alguma forma, a herança genética dos meus antepassados remanescem. Com certeza, trago elementos orgânicos de outras gerações da família Claro, mas o espírito que eu sou não é descendente do espírito que meu pai foi e é. O meu espírito não é descendente dos meus pais. O meu espírito não é descendente dos meus avós. O meu espírito não é descendente dos meus bisavós. Como os meus pais, espíritos, não são descendentes dos seus pais, os meus avós. Precisamos fazer esta distinção com muita clareza, para que possamos entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, para que possamos, assim, nos situar no contexto terreno. O espírito que eu sou não é filho de meu pai como espírito, e nem de minha mãe. Os pais formam o corpo. Então, os escribas não conseguiam compreender isso, como ainda hoje bilhões de criaturas humanas em todo o mundo não conseguem estabelecer esta distinção entre corpo e espírito. E daí tantas dificuldades criadas na intimidade doméstica, o egoísmo familiar, o sentimento de posse, de propriedade. Dizemos, meu filho, meu pai, minha mãe. Compreendemos estas expressões. De vez em quando eu as utilizo também, mas nós, os espíritas, temos sempre em mente que nossos filhos não são nossos filhos do ponto de vista espiritual. Podemos amá-los e devemos amá-los e necessitamos amá-los, cercá-los de carinho, de proteção, de assistência, de orientação, de apoio, enfim, faremos por estes espíritos que estão nossos filhos o máximo ao nosso alcance, mas compreendendo sempre que os nossos filhos não são nossos filhos, como nós também, a rigor, não somos pais deles, posto que somos todos filhos de Deus e, portanto, o que somos em verdade uns dos outros é a condição de irmãos. Somos irmãos uns dos outros, temporariamente ocupando a condição de pai ou temporariamente ocupando a condição de filho. Quando entendermos bem estes pontos apresentados pela doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, porque o que estamos dizendo aqui está lastreado em Lucas, capítulo 20, como no estudo anterior falamos da imortalidade da alma, da reencarnação, ainda baseado em Lucas, porque o Espiritismo é genuinamente bíblico. Nada
apresentamos, nada estudamos, nada falamos que não possua lastro, embasamento no texto bíblico, quando estudado de maneira desapaixonada, tranquila, sem interesses outros que não seja o de buscar a verdade. É o que nós temos para hoje. Agradecendo aos irmãos aqui presentes e a vocês todos conectados conosco, a minha gratidão, a minha amizade, o meu amor, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Gratidão.